Você está ao vivo! Se está ao vivo, Ao vivo? vamos brindar juntos aí, ó. Estamos ao vivo. Quer uma água com gás? Água com gás não, né, amor? Você não quer? Agora não. Agora nós estamos ao vivo. Ao vivo, salve Felipe. Já vai chegando, dando seu salve. Vou receber o meu convidado da noite aí. Desligar a TV. Minha esposa que tá atropelada passou. É roupa de mendigo ficar em casa. Roupa de mendiga. E agora sim. A roupa preferida. Agora sim. Olha só. Que garotinho bonitinho que eu tenho do outro lado. Você quer que apague essa luz? E aí? Ou Ficar essa luz? Só apaga do meio, por favor. Essa aqui? Isso, deixa assim, uma penumbrinha. Ó, que bonitinho. Sim? Tá ótimo, amor. Vou ver vocês lá de cima. Tá bom, então. Muito boa noite para você que está aí do outro lado nos vendo. Vendo esses dois rostinhos lindos. Olha só. Meu, momento único. Momento único. Pode crer. Já É isso. peço desculpas pelo boné, porque eu tô com o cabelo igual do Ayrton Senna, do Náufrago. Eu preciso acabar logo a quarentena para poder cortar o cabelo. É isso aí. Ou você dá uma maquininha na mão de uma das suas filhas, né? Ou da Debbie, ou da Hannah, e mandar fazer aquele corte bonitinho, né? É isso aí. Primeiramente, muito boa noite para todo mundo aí. Eu estou tentando entrar, por incrível que pareça, o que eu pensei que ia ser super tranquilo se tornou o contrário. Eu estou tentando entrar ao vivo pelo meu Facebook e não estou conseguindo. Vou tentar pela minha página para fazer uma transmissãozinha aqui, marotinha, para vocês, simultânea entre a minha página do Facebook e também aqui a nossa live aqui no Instagram. Aqui, meu. Agora vai levar isso aí, Ricardo. Ó. Opa, olha aqui, ó, um brinde para você, um brinde ao São Paulo. Como é que é? Campeão mundial de 95 da FIFA, né? Só tem esse mundial, né? Ai, ai. Ó, Esse não é o assunto da noite. polêmico. Polêmico. Corona. Vamos apresentar então, primeiramente, o convidado da noite, esse rapaz que está abaixo de mim. Ele é meu primo, Daniel, o cara que eu admiro muito, porque é um cara muito sábio, muito sagaz, muito. Bom, Pensa naquele seu primo é, mais velho que fazia bullying quando você era menor, né? Lógico, né? que isso. Mas você admira ele mesmo assim, você perdoa ele mesmo assim. É um causador de muitos bullying na minha infância, na minha primeira infância, mas eu tenho muitas recordações muito boas com esse rapaz que está abaixo de mim. Uma referência para mim e um cara muito inteligente, se tornou um profissional de primeira qualidade, trabalha num laboratório muito conhecido. E eu quero que você se apresente melhor. Daniel Rocha, olha só. Em primeiro lugar, antes de falar de mim, eu acho que essa live tem que ser em homenagem ao nosso avô, pastor João Soares da Rocha. Porque é o seguinte, o meu avô, Verdade. o avô do Ricardo, ele era médico, dentista, farmacêutico, cabeleireiro, vendedor, que mais? Tem um monte de coisa aí. Dentista, né? Dentista, Arrancou dente, fez de tudo um pouquinho, né? exatamente. O nosso vô, ele realmente foi multiuso e super diferente assim para a época dele, né? Porque era uma época onde as pessoas, né, pegavam uma profissão só e ficavam naquela profissão e morriam naquela profissão. Eu acho que ele não tinha ele era meio despreendido nessa questão de profissões, né? Ele aprendeu várias
e quis também multiplicar várias na vida dos nossos pais, né? Sim. É. E aí, falando um pouquinho Então, de mim, né, Ricardo? Eu trabalho no mercado da saúde desde 96. Então, eu comecei no Hospital das Clínicas, né, na administração das clínicas, entrei em várias empresas que são líderes mundiais aí na parte médica de dispositivos médicos. E mais recentemente na área, num grande laboratório, uma grande empresa líder também global em diagnóstico. Então, eu acho que o papo aqui seria... Tem muita coisa sendo dita, muitas posições. E normalmente quem está falando é médico ou administrador ou político. E eu acho que vai ser bacana trocar ideia e ver um pouquinho. Eu tenho participado, não posso abrir detalhes, mas tenho participado exatamente do problema, quer dizer, das soluções aí em relação à questão do coronavírus. Então, eu tenho visto bastante coisa, acho que vai dar para trocar uma ideia e tirar muita abobrinha da cabeça do pessoal, algumas ideias meio atravessadas, acho que vai ser divertido. acalmar também, né? Sim. Acalmar, apaziguar os ânimos de algumas pessoas e também trazer informação para muitos que são desinformados ou que pegam informações de fontes assim que são totalmente manipuladoras, né? Deixa eu me apresentar também para quem não me conhece, quem vier da parte do Daniel. Eu sou o Ricardo Miranda da Rocha, vulgo Kiko de la Rocha. Eu tenho eu sou produtor audiovisual, eu também estudei publicidade, propaganda, conheço bastante a questão assunto propaganda e disseminação de assuntos, e eu me interesso muito porque é um assunto que, desde pequeno também, eu tenho no meu escopo assim de assuntos preferidos é a questão política. E eu já passei por várias situações assim. Meu pai era um cara politizado também, então era um cara que me ensinou muito a um olhar mais conservador, observar, questionar as pessoas, tal. E de lá para cá eu tenho adotado a minha forma, os meus questionamentos, e a internet de anos para cá, de uma década para cá, ajudou demais a disseminação aí de conteúdos que caem por terra aí muitas narrativas aí que manipulavam muitas pessoas. Não quero ser o dono da razão, mas espero que depois dessa live você possa pesquisar os assuntos que foram debatidos aqui, tudo que a gente conversou aqui. Faça perguntas. Não vá aceitando qualquer coisinha da forma como nós vamos falando, questione e também faça a sua pesquisa, né? Faça a sua pesquisa aí, on demand, ó. Então, vamos começar aqui. Ó o tio falando, opa, ó o seu pai aqui, ó. Senhor Esdras, ó, audiência magistral. Parabéns aos dois, ó. Ele tá com carinho de observando. Vamos ver o que esses caras vão falar aí, ó. Vamos ver o que vai sair desse papo. Bom, primeiramente, Dani, eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui a questão do cada país existe a sua forma de lidar com a saúde pública, né? A gente tem você trabalha enfim, na indústria e conhece muito aí na questão de saúde, tem muita experiência, mas vamos começar falando da saúde pública brasileira, o diferencial dela com outros países, porque num debate, ou o que tem sido debatido muito, é a questão da gestão pública de cada país quer administrar a saúde de uma forma, só que a gente esbarra aí nas particularidades de cada país, né? Tem as suas particularidades.
você poderia trazer um panorama rápido assim, e os diferenciais principais do nosso sistema de saúde em relação aos outros do mundo? Sim, legal essa pergunta para iniciar pelo seguinte. Todo mundo sabe, a gente precisa falar que o Brasil, comparando com as notícias aí, Estados Unidos, Itália, Espanha, é um país mais pobre. Todo mundo quer comparar. Eu acho que todo mundo já sabe isso, né? No entanto, o Brasil, aí é um dos pontos fortes aí do SUS, vamos dizer assim, é a coordenação que isso pode gerar no meio do problema dele, né? O que quer dizer isso? Apesar da gente não ter tantos recursos assim, como outros países, o Brasil, eu vou dar algum exemplo, assim, por exemplo, de número de UTIs. O Brasil hoje tem mais ou menos 28 a 30 mil UTIs. É um número alto, se você pensar num número absoluto. Então, assim, o problema principal do Brasil não é assim, olha, falta UTI. Não, aqui tem bastante UTI. Qual o grande problema hoje? Essas UTIs, elas em geral, elas estão ocupadas com pessoas com problemas cardíacos, muito trauma. O que eu chamo de trauma? Acidente com motoqueiro. Esses pacientes são aqueles que ocupam os leitos, né? A quarentena, até por incrível que pareça, ajudou nisso, porque menos trânsito, menos acidentes, desocupa até o leito. Então, a gente tem até uma certa vantagem, abrindo aqui a questão da quarentena, de que a diminuição da atividade, ela com certeza impacta numa diminuição da ocupação de leito, que estaria ocupado com um monte de gente aí que tomou tiro, um monte de gente que caiu de moto. Todo dia, gente, num HC da vida, em outros... Verdade. O que mais tem lá é motoqueiro arrebentado. E por que eu estou comentando? Porque o Brasil, apesar de ter um número muito grande de UTIs, o Brasil está aumentando em 50% mais ou menos durante a contratação de leitos para se preparar para um pico do nosso problema que nós estamos discutindo aqui da pandemia. Então, a gente vai chegar mais ou menos a 45 a 50 mil leitos, o que é um número muito considerável. E uma coisa bem interessante, que foi a estratégia aí do antigo ministro da Saúde, o Mandetta, é de que eles não iriam já estabelecer os locais de ocupação dessas UTIs, mas eles iriam ficar de olho na evolução da em cada estado e cidade que fosse precisando mais, eles iam alocando esse recurso, que é uma medida inteligente. Eu vou irritar aqui, já logo de saída, eu vou irritar tanto o pessoal a favor da quarentena como contra os bolsonaristas, tá? Já vou adiantando. Sua cara. Eu queria dizer assim, o meu compromisso, essa aqui é a minha opinião, ela não é política, nós vamos falar de política mais tarde, mas eu vou começar do ponto de vista... Então, o sistema de saúde brasileiro, para a pandemia, ele é um sistema robusto e as contratações para tornar ele um pouco melhor foram feitas. Qual que é o grande problema? Está na notícia também. Gente, esse pessoal está tentando comprar desde fevereiro. Não consegue. Já pagou. Tem gente falando assim, saiu, gastou não sei quantos bilhões e pegou a estrutura. Gente, vamos entender o que é o sistema de saúde. O dinheiro já foi empenhado, já foi comprado, só não chegou e não foi instalado. E por quê? Porque todo mundo precisa dos mesmos insumos, todo mundo precisa do mesmo ventilador, todo mundo precisa do mesmo teste. Então, não é tão simples assim. Do momento da contratação até a instalação, gente, vai 60, 90 dias. Isso numa situação normal. Imagina assim, os caras se matando aí para ter o mesmo aparelho. Né? Então, só finalizando aqui essa questão do sistema de saúde. O Brasil muito preparado do ponto de vista de leitos de UTI. O Brasil está muito bem preparado para ampliar, expandir essa capacidade. E aí que vem a importância da quarentena do jeito que foi feito. E o pessoal não entende. Por quê? Imagine só se o pessoal deixa a coisa rolar, como aconteceu na Itália, na Espanha, sem quarentena,
como aconteceu em Nova York, que vocês estão vendo aí as notícias. Não, a cidade não pode parar, tem que continuar. O infectologista dizendo, gente, é inevitável. Todo mundo vai ser exposto ao vírus. É verdade, tudo isso é verdade. Só que esse, gente, não é um problema só médico, é um problema multidisciplinar. Precisa do administrador hospitalar envolvido na decisão, do político, do infectologista, do pessoal de UTI, da indústria. Se não tiver tudo casado, é desastre na certa. O pessoal na Espanha e na Itália está escolhendo quem tem que ficar no ventilador e quem tem que morrer. É isso que a gente quer. Por isso que eu digo o seguinte, a decisão da quarentena no Brasil ela foi acertada. E aí vem a primeira coisa errada que estão falando por aí, que é o seguinte. Ah, não tem prova da quarentena científica. Gente, não precisa nem de ciência, precisa só de lógica. Tá? Se você tem o vírus transmite por contágio humano a humano, quanto maior o contato, maior a capacidade de disseminação. Então, qual que é a questão da quarentena? Não é se ela é importante, se ela não é. É quando ela vai ser feita. O Brasil foi um dos que colocou a quarentena mais precoce. A Itália, a Espanha e a Nova York, que são os exemplos ruins de um monte de gente vendo, foram aqueles que só colocaram a quarentena depois que já estava todo mundo infectado. Ou seja, foram 2 erros seguidos. Demorou de começar a quarentena e quando foi fazer a quarentena, já estava todo mundo exposto ao vírus e ficou dentro de casa passando para todo mundo. Então, esse é um ponto que as pessoas não entendem. Acham que ou é contra ou é a favor da quarentena. Não é esse o ponto. A quarentena é certa quando ela é colocada no momento certo. E só tem um intuito, gente. Não é que vai diminuir o número de casos. Vai retardar o número de casos, aguardando a estrutura estar pronta para poder liberar. E aí sim, vocês vão ver. Nós não estamos no pico, gente. Então, assim, isso é muito importante falar, porque o debate está muito bipolar. É contra ou a favor. Não é isso, né? Então, eu vou falar do Mandetta, o que ele estava fazendo, e do novo ministro, só para fazer um link aqui e fechar essa primeira pergunta. O Mandetta acertou em fazer a quarentena mais precoce que os demais países? Acertou. Ele poderia ter feito antes, no Carnaval? Poderia. Seria melhor ainda. Entendeu? Mas, qual que é o grande problema? O problema é que a quarentena ela só vai ajudar para segurar o pico até que a estrutura de testes rápidos, testes diagnósticos esteja pronta e até que as UTIs estejam preparadas para atender os pacientes, senão não vai virar a Espanha. Entendeu? E o Brasil tem uma outra vantagem também que a quarentena nos deu, que é o seguinte, todos os dias tem milhares de pesquisadores fazendo pesquisa com testes, fazendo pesquisa com medicamento, fazendo pesquisa de como que a doença está evoluindo, se está mutando, se não está. O Brasil foi um dos últimos a chegar o vírus. Nós estamos numa vantagem, gente, absurda, porque começou na Ásia, veio vindo para a Europa, e depois veio para a América, e o Brasil aqui foi um dos últimos. Então, a gente tem uma vantagem do tempo que a gente ganhou com a quarentena, de já ter muito mais informação do que a Itália teve e do que a Espanha teve. Nós estamos muita vantagem. Então, tudo isso, o ministro da Saúde estava fazendo um planejamento correto, que era contratar a estrutura, fazer a quarentena, aguardar um pouquinho e, na hora certa, sim, liberar o pessoal. Agora, o novo ministro já deu as mensagens corretíssimas. Ele falou, não vamos sair liberando tudo que nem louco. Nós vamos fazer o quê? Não sei se vocês viram o pronunciamento de hoje do novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, que diz o seguinte, o antigo ministro queria fazer 24 milhões de testes. E... Você tem fone aí? Você tem fone? Porque às vezes a voz sua está oscilando. Tá. Se você puder colocar um fone, eu acho que vai melhorar bastante. Não, pessoal daqui do Facebook, para quem chegou agora, para quem vai ver depois, eu estou conversando com o Daniel Rocha, ele é especialista aí no setor de saúde há muitos anos, é meu primo,
um cara conhecedor aí do que está acontecendo do cenário político e também do cenário de saúde. Então, ele é conhecedor das duas áreas e ele está aqui conversando hoje junto comigo. Nós estamos ao vivo aqui pelo meu Instagram Kiko de la Rocha. Agora, se você está acompanhando por aqui, faça a sua pergunta, assim como o Vinícius está fazendo a dele. Mas a gente vai, antes de ele fazer a dele, deixa o Daniel concluir, que ele estava concluindo a primeira pergunta. Isso. O novo ministro da Saúde, ele falou assim, nós teríamos 24 milhões de testes. E vai ampliar para 46 milhões. E o que isso significa? Quando você faz o teste, você começa a saber quem está imunizado e quem não está imunizado. Aí você tem maior certeza de liberar a pessoa para o trabalho. Eles vão fazer um carnê aí, um passaporte de imunidade, vão testar as pessoas. Se der o teste positivo para o anticorpo, você já está ok para você trabalhar, porque você está imune. Então, os testes são fundamentais, mas eles não estão no Brasil. Eles vão chegar agora na primeira semana de maio em diante. Então, a partir de agora, a gente pode ver uma esperança de que o plano do Mandetta, e agora que continua sendo exatamente o mesmo plano do Nelson Tais, de que eles vão... É ilusão achar que é outra coisa, né? Só a forma, a comunicação que mudou, né? Mudou. Mas a estratégia é a mesma. Inclusive, eu acho até o novo ministro está acertando mais, porque ele falou, vou testar mais. Ao invés de 24 milhões, vou testar 46 milhões. E são 20% da população. Mais do que a Coreia do Sul, por exemplo. Então, isso é uma boa notícia para a gente. Bom, finalizando aí a primeira questão que eu pedi para ele passar um cenário para a gente aí, com relação a como é que nós estamos tratando a questão de saúde pública. Eu quero dizer para vocês, assim, pela pesquisa que eu fiz, assim, é que falando de saúde pública, por incrível que pareça, o Brasil ele tem um dos melhores sistemas de saúde pública mais integrados que existe no mundo. O sistema, ele é um sistema assim que é muito bom, por sinal, e tem feito um sucesso muito grande, a ponto de outros países quererem copiar o sistema brasileiro, por incrível que pareça. Só que a propaganda desse sistema às vezes, para o usuário final sentir esse sistema do jeito que ele ainda não chegou da forma como precisa chegar. Mas, por outro lado, quando precisou de se trabalhar em quarentena, o sistema, por ser unificado, por ser um sistema único de saúde, a mudança, a virada de chavinha para um alarme aí da quarentena foi rápido. Foi rápido e foi muito mais rápido do que outros lugares do mundo onde não existe essa mudança, esse sistema de saúde como o brasileiro. Tô certo na pesquisa aí, Dani? Não, tá certo. Nós vamos falar depois um pouquinho do uso político dessas questões Mas todas. isso que Isso é a estraga, sobremesa, né? Essa é a sobremesa. É isso aí. Do Mas papo. vamos lá, perguntinha aqui, ó, surgindo aqui, ainda é que o pessoal quer ver o circo pegar fogo. Eu estou separando a pergunta. Ô, Vinícius, eu vou mandar essa sua pergunta mais para frente, tá bom? Porque ela envolve justamente a questão política. A gente quer primeiro trazer informações da parte da saúde para depois entrar na parte política ou uso político da questão de saúde pública, que aí é que a merda acontece, né? Vamos falar real. Então, ô Dani, ainda na questão de saúde, da saúde pública, você diz que nesse momento nós estamos adotando a melhor estratégia possível dentro da nossa realidade, ok? E Sim. que só mudou a parte de comunicação e tal, com relação à diferença de um ministro para outro. Ok, isso está claro. Agora,
uma questão que envolve saúde também, que envolve o tratamento, aí a gente já entra na parte do tratamento, é a questão da cloroquina. Sim. A Lloyd me corrigindo. Esse pessoal da saúde gosta de corrigir os outros, meu. É incrível. Eu sou do entretenimento. Então, como é que você vê esse uso? Já existe. Hoje eu pesquisei, inclusive, uma notícia de hoje de que provavelmente, né, esse uso aí ele tem total ligação aí e efetividade através de pesquisas feitas com HIV, entendeu? É antigo o lance da pesquisa desse tipo de medicamento. Sim. Você tem um pouquinho... Você pode falar um pouquinho do uso da cloroquina? Sim, não, eu posso falar da experiência até do Brasil nessa questão. Não sei se todos sabem, tem um cara extremamente... Ele não gosta de aparecer na mídia, mas é um dos líderes no mundo todo a respeito de virologia. Ele está na UFRJ, o nome dele é Amilcar Tanuri. Pesquisem por ele. Tem muita gente falando bobagem aí, mas o cara que manja mesmo é esse daí, Amilcar Tanuri. Ele, só para vocês terem uma ideia, ele foi o cara que liderou todo o projeto de diminuição do HIV, na África. Então é um cara que arrebenta. E ele também foi o cara que fez o controle do Ebola lá. Então ele está envolvido liderando esses projetos na África, o Amilcar Tanuri. E eles estão realmente pesquisando bastante coisa, porque eles têm várias abordagens dos medicamentos. Um aborda sobre o vírus, tá? Que tenta baixar a carga viral e com isso diminuir a doença. E outros medicamentos que vão na estratégia de combater vamos dizer, a reação do corpo à presença do vírus. Por isso que quando fala da cloroquina, nunca fala sozinho, eles falam da cloroquina com azitromicina junto. Porque... É a parceria, né? Exatamente. Um atua no vírus, na questão da replicação viral, e o outro atua na reação imunológica do corpo à presença do vírus. Por isso que eles são combinados. E existem diversos medicamentos, desde vermífugos e outros que estão sendo testados em laboratório. Por favor, não fique todo animado quando alguém falar assim: o ministro da tecnologia disse que testou um medicamento in vitro e deu 94% de sucesso. Uma coisa é no laboratório, gente, outra coisa é no corpo humano. O medicamento, as interações, elas são totalmente diferentes. É legal que o Brasil está pesquisando, isso tem que ser incentivado, mas é um processo meio longo. E aí eu queria tocar na crítica que fizeram, né, ao coitado do Mandetta, que apanhou merecendo em alguns momentos e apanhou sem merecer em muitos outros. Falaram assim: o Mandetta está proibindo usar cloroquina. Não existe a bobagem maior do que falar um negócio desse. Porque, assim, o protocolo do Ministério da Saúde de Marte, de Júpiter, de Vênus, de Netuno, de Saturno, de Urano, de Plutão, nenhum vai ter, num protocolo oficial, um medicamento em fase experimental, gente. Então não adianta vocês criticarem o ministro da Saúde, que nenhum lugar do planeta vai ter isso. O que ele falou desde o início? E o novo ministro falou exatamente a mesma coisa. Faremos uso de medicamento dentro de protocolos de pesquisa. E aí, isso está correto. Agora, vamos lá. Então, quer dizer que o médico não pode usar? Sim, ele pode usar o que ele quiser. Eu até fiz uma postagem esse dia, ele pode pôr cloroquina com azitromicina e titica de galinha. Se ele achar que é isso, ele pode pôr. Não, tem médicos, vamos para o dia a dia, para deixar a coisa mais coloquial para o pessoal. Tem médico que faz tratamento via homeopática. E aí tem diversos tipos de filosofia aí de tratamentos, né? Que os médicos eles têm liberdades aí, né? Aí com ozônio, né? Ozonioterapia, né, amor? Ozonioterapia, tem de tudo.
E tem um monte de coisa aí no mercado que todo mundo é como self-service. Você vai onde você se sentir melhor. Então, pelo amor de Deus, né, cara? E no código de ética, o código de ética médica, o juramento que o médico faz, ele inclui o seguinte: ele tem que usar todo o conhecimento que ele estiver à mão para salvar o paciente. Logo, em nenhum momento a cloroquina deixou de ser usada porque alguém proibiu. Isso não existe, gente. Por favor, o médico e o paciente juntos decidem o tratamento. Essa relação ela é soberana, não tem nada a ver com nada. A única coisa que o médico pode ter é que ele pode ter que escrever mais lá no prontuário e dar mais justificativa. Dá um problema burocrático para ele, mas ele pode usar o que ele quiser. Então, gente, por favor, não critica o cara por aquilo que ele estava certo. Ele não tinha que assinar mesmo nenhum protocolo com um negócio experimental. Isso não existe. É basicão, né? Agora sim, nessa última meia hora, passada a meia hora aí de técnica de saúde, a gente tem que entrar pro must. Mas, ó, deixa eu ver aqui. Eu queria só dizer uma coisa, só para vocês vão ouvir falar daqui para frente de um ponto. Então, antes de ir para a próxima etapa, eu queria deixar um recadinho aqui para todo mundo que vocês não vão ouvir muito aí na mídia, que é o seguinte: os testes diagnósticos estão chegando no Brasil no mês de maio, em grande escala. E o que isso significa? Vocês vão começar a ouvir de 3 coisas. Testes de antígeno, então grave bem aí. Teste de antígeno, testes de anticorpos e testes moleculares. Vocês vão ouvir de 3 tipos de testes. Então, já vocês vão ganhar de antemão, porque não é ainda o tema do momento. Vai começar a ser daqui um pouco. Vocês vão ouvir muito. Então, já vamos ter uma prévia aqui para as pessoas que vieram para essa live. Aqui um bônus, né? O que é um teste de antígeno? O teste de antígeno é que quando o corpo é invadido pelo vírus, a primeira coisa que o nosso corpo faz é tentar gerar anticorpo para combater aquilo, correto? Aquele invasor. O antígeno, ele vai aparecer nos primeiros dias da infecção, que ele foi infectado. O corpo ainda nem reagiu, então nem gera anticorpo ainda. Então, o primeiro teste de antígeno, ele vai pegar os primeiros dias da infecção. Ou seja, se você um dia tiver acesso a um teste e você não tem sintomas, você tem 2 opções de teste. Ou o teste de antígeno, que é você está infectado, pode ser que você venha a desenvolver a doença, você está assintomático, mas esse teste pega se tiver um vírus lá. Tá? Okay. Segundo tipo de teste. Testes moleculares. O que é um teste molecular? O teste molecular, tanto o de antígeno como molecular, você passa um cotonete no nariz, chama suave, e leva para o dispositivo para fazer o teste. E aí, esse teste molecular, ele vai no DNA lá do vírus, no RNA, ele multiplica aquilo lá e ele dá a maior acuracidade do teste. Ele vai ser o mais preciso, o molecular. Porém, eles demoram mais e são feitos em laboratório. E por isso tem fila, às vezes, de exame, porque não é tão simples e tão rápido de fazer. O de antígeno é um teste rápido, mas ele não pega, por exemplo, no momento 0 ali. Na hora que você for infectado, passa 1 a 2 dias para ele começar a subir o antígeno e o teste pegar. O molecular pega em qualquer momento, porque ele é preciso, ele vai no RNA do vírus. Ele pega a presença do vírus no seu corpo. E por último, que é o teste mais importante para abrir para o trabalho, para o pessoal ir trabalhar, é o teste de anticorpos, que são esses que o Ministério está comprando em grande quantidade. Por quê? Eles começam a funcionar depois do 6º a 7º dia que a pessoa teve exposição ao vírus. Mas por que ele é tão importante? Porque o teste de anticorpo, ele vai dizer que o seu corpo foi exposto ao vírus e ele reagiu, gerou anticorpos àquela presença viral, ou seja, você está imunizado. Então, tenham isso em mente sempre quando falar de testes rápidos. Esses testes demoram de 10 a 15 minutos para ficarem pronto o resultado, é muito rápido.
Os testes moleculares são precisos e são confirmatórios. Por isso vocês vão ouvir notícias daqui para frente assim. O teste rápido não funciona, ele deu positivo e o Butantan falou que deu negativo, ou vice-versa. Por quê, gente? Se você fizer um teste de anticorpo no terceiro dia, vai dar negativo, porque não gerou anticorpo. Então é igual usar parafuso no lugar de prego, não serve. Então, o teste certo no momento certo. Então, a grande confusão que vocês podem ouvir daqui para frente é esse negócio de positivo, negativo, um deu positivo, outro deu negativo. Por quê? Não se pode usar o teste certo na hora errada. E nem o teste errado na hora certa. Não vai dar certo, tá? Só um bônus aí da área de saúde, que é o que vocês vão ouvir daqui para frente bastante. Eu tinha pergunta aqui sobre questão de vacina e também, bom, questão de vacina ainda é muito precipitado ainda, né, a gente conversar sobre isso, né? Mas a cada pandemia ou a cada megavírus que acontece, a própria indústria ela investe bastante para criar vacinas aí para que isso seja comercializado, né? Isso vale dinheiro, Sim. Isso é ouro. E aos teus olhos aí, tem uma questão de vacina em breve aí, com relação a alguma coisa nesse sentido? Sim, tem muita regra gente. de três, criar o pânico, disseminar aí o caos para vir com uma solução? Aí já entramos na parte mais conspiratória do papo. Mas, assim, de qualquer maneira, as vacinas, tem várias indústrias trabalhando nelas, grandes como a Johnson Johnson e outras. Eu não espero vacina para esse ano ainda, acho muito difícil. De ser validada, de ser produzida em larga escala e tudo mais, eu acho que é para o ano que vem. Os medicamentos, sim, eles vão ter testes e coisas, eu acho que mais recentes, mais rápidos. Inclusive já tá acontecendo, a própria cloroquina está sendo validada em vários estudos, né? Então, assim, temos que torcer para isso ser o mais acelerado possível. E eu acredito que vai ser o mais rápido possível, porque está uma corrida, igual chegar na Lua agora. Quem vai ser o primeiro a comprovar alguma coisa e lançar alguma coisa. Então, fiquem tranquilos que a parte de medicamento vai ser boa notícia, não tão longe do nosso dia de hoje. Ok, então vamos lá. Acelerar aqui, porque a gente só tem 20 minutos. Agora já indo para a parte política, que é o must, é a nata, né, da provocação. Vamos lá. Agora é onde que os ânimos vão se aflorar, porque tem pergunta aqui falando o seguinte. O Vinícius Gouveia, ele perguntou o que achou da queda do ministro da Saúde e como avalia o atual governo Bolsonaro. Eu acredito que seja dentro do tema saúde, né? Sim. Então, como é que está a administração aí do governo Bolsonaro com relação a esse tema, né? A administração aí desse conflito aí. Sim. Como é que você avaliou? Eu divido em dois capítulos. O capítulo número 1, a parte técnica. O capítulo 2, a parte política. Nas minhas postagens aí no Facebook, eu procurei avaliar o Mandetta somente tecnicamente. Eu não fiquei achei que não era o momento de falar de política, sendo que o cara estava tomando decisões tecnicamente corretas. Vocês podem beliscar a parede, dar pirueta, duplo twist carpado, o cara estava fazendo direito. Isso daí, quem está falando o contrário, gente, só tem alguns infectologistas que estão falando, libera todo mundo, porque todo mundo vai pegar mesmo, e aí já vai acontecer a imunização mais rápida. Os únicos caras técnicos que eu respeito é essa opinião de que poderia ter outra estratégia de liberar todo mundo. É uma abordagem, ela é real, eles têm razão que vai imunizar mais rápido, tudo isso está certo. Só que esse é um problema multidisciplinar. Se você soltasse todo mundo ia ficar doente, ia lotar a UTI, ia morrer um monte de gente que poderia sobreviver quando a estrutura viesse, como eu falei no início. Então, assim, os infectologistas que falam libera, eles não estão errados tecnicamente.
E é uma abordagem. Mas nenhum, com um pequeno, grande adendo aí, hein? Uhum. Nenhum lhe falou libera tudo de uma vez. Alguns falaram. Teve Porque, gente que falou libera de uma vez? sim, porque é o modo mais rápido de acelerar a exposição ao vírus e a imunização. Tá certo isso. Tecnicamente está correto. Qual a consequência? Porque tudo é consequência. Qual a consequência? Ia passar tudo mais rápido? Ia passar tudo mais rápido, mas ia morrer muito mais gente. Ponto. Acabou. É isso aí. Sem problema nenhum. Não tem discussão quanto a isso. Gente, 70% das pessoas vão ter contato com o vírus. E aí vem só, colocando dentro dessa resposta do Mandetta, ele estava muito correto na parte do isolamento, muito correto de aguardar a estrutura chegar, tudo certo. E agora tem um estudo recente, 2 americanos, que eu achei muito legal, que corrobora com isso daí, que é o seguinte. Vocês veem lá o número de casos confirmados na TV. Não sei quanto, 2 bilhões lá de casos, sei lá, 2 milhões de casos no mundo, né? Quando você... Tem o caso do biólogo aí, do Átila, que tá de Não, isso daí brincadeira, é sarrista. Aí, o que você pega? Tem duas cidades americanas que fizeram a pesquisa seguinte: vamos testar todo mundo, sintomático, assintomático, para ver o que dá. Sabe o que aconteceu? Depois eu posso pôr no link aí. Aconteceu o seguinte: o número de pessoas com exposição ao vírus foi 7 a 10 vezes maior do que os números de casos confirmados. Vocês vão só ver publicação daqui para frente assim, porque está aumentando o número de testes, vai começar a sair essas notícias. E o que significa? Mas é comum isso acontecer, né? Em todos os casos de virose nesse sentido, foram todos nessa linha, só que nunca teve uma parada, né? Sim. Dessa forma mundial, né? Nunca teve, né? Exato. É porque esse vírus ele é muito rápido e a viremia dele, que é a carga viral dele, é alta. Então ele espalha muito rápido. Agora, e isso os trabalhos estão mostrando. Então, imagine só, se você tem 300 mil casos confirmados em algum lugar, significa que são 10 vezes mais casos reais. Isso que as publicações estão começando a soltar, 10 vezes mais do que o número de confirmados. Porque os casos que estão sendo testados agora é gente que reflete algum sintoma. Os assintomáticos não estão sendo testados. Então, qual que é a boa notícia disso? É de que a velocidade da imunização ela também está alta. Então, muita gente vai... Se você fizer um teste, falar, não tive nada, daqui cheguei em setembro, vou fazer um teste lá para ver se eu tenho anticorpo, só por fazer, por curiosidade. Provavelmente você vai dar positivo. Então, só que eu vi hoje que existem casos de recorrência, quer dizer, pessoas que já tiveram contato com o vírus, que ficaram imunizados e voltaram a apresentar os sintomas da crise, né, do vírus no corpo deles e acabou retornando, né? Esses casos estão sob discussão, porque tem um problema diagnóstico nessas afirmações, que é o seguinte: tem 2 tipos de anticorpo, tem um que chama IgM e outro IgG. Então, ainda não tem certeza que foi gerado essas pessoas que foram ditas imunizadas, se de fato era o IgG que é chamado de cicatriz imunológica, que é o que vai dizer que você tem de fato anticorpo. O IgM, que é um anticorpo de doença aguda, às vezes está saindo juntinho com o IgG. Não é normal nos outros vírus. Normalmente é assim, antígeno sobe. Depois o IgM pega esse antígeno e sobe o IgM. E depois vem o IgG, que é a imunização. Vem uma sequência. Os trabalhos estão mostrando que o IgM e o IgG estão saindo juntos. Então, não necessariamente aquela pessoa que já teve um teste positivo já nos primeiros dias para imunização é o anticorpo imunizador. Ele é o anticorpo de combate ainda. Então, tem muito trabalho saindo que eles estão revisando. Muito provavelmente eles vão cair por terra e vão ter reinfecção, tá?
Eu tenho já alguns dados, mas ainda não podem muito abrir, mas não, provavelmente a conclusão desse trabalho vai ser, não é reinfecção. E agora é parte política mesmo. E o uso eleitoral, o uso eleitoreiro dos leitos de UTI, hospitais de campanha vazios, né? E as manchetes tendenciosas falando, olha, a UTI está lotada no hospital, mas o hospital só tem 30 leitos, né? Se você for olhar assim, pelas manchetes, né? A mídia tem colaborado muito com uma narrativa porque eles querem, né, o domínio pelo caos, né? E vão avançando as agendas deles, né? Quanto mais o Bolsonaro tiver isolado, enfim. E aí, como é que você está vendo toda essa questão do uso político desse período aí de pandemia? Sim, uso político. Começar da China. A China está se aproveitando do momento? Sim, está se aproveitando. Está fazendo Black Friday. A China foi que desenvolveu o vírus em laboratório? Gente, não sei. Pode ser, pode não ser. Você fala com esses caras top de virologia, eles não acreditam nisso. Os vírus têm mutações toda hora. Eu vou dar um exemplo da dengue. Por que está tendo um surto de dengue? Ninguém está falando da dengue, mas está morrendo mais gente de dengue aí do que de Covid. O que está acontecendo? Mas todo mundo não estava imune à dengue? Já teve 2013, 2015, o maior surto do caramba e está todo mundo morrendo de novo? Por quê? Porque nós estamos na quarta cepa de vírus da dengue. Ninguém está imunizado para essa cepa nova que chegou esse ano de 2019 e 2020. Por isso está todo mundo, quem já pegou dengue pode pegar de novo. Porque é um novo vírus. E ninguém está falando isso. A outra coisa, coronavírus existe desde 1980 e pouco. Estão fazendo pesquisa. O vírus vai mudando, vai mutando. E aí, a hora que muta, começa a espalhar tudo. Por quê? Porque ninguém está imunizado. Aí faz aquela salada, né? É isso que acontece com o vírus. A China fez o vírus? Não sei. Nem se sim, nem que não. É possível? É possível. Ainda não acredito nisso. Mas pode vir a ser. Agora, que eles estão se usando disso globalmente, em termos políticos, é óbvio, é quem vai mais tirar proveito de tudo isso, não tenha dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, o que eu vejo que está acontecendo? Eles demoraram, né, para anunciar, né? Porque é um problemão, né? É um problemão, né? Então, estourou na mão deles, eles até puniram, né, quem quis alertar a população, e agora... E o incrível, já tem pessoas processando, inclusive, querendo entrar com uma ação, né, para processar a responsabilidade aí da China. Mas, ao mesmo tempo, a OMS, ela é tão bonita, né, ela é tão legal com a China, né, porque, ao mesmo tempo, deu aí todo o aval para a China como um exemplo de gestora de pandemia, né? E aí? Pois política, né, gente? Assim, uma coisa bem bacana de alguém que tem uma mentalidade mais liberal no sentido político assim, esses caras não me representam. A gente tem que ter uma liberdade intelectual de buscar nossas informações. Agora, por favor, não Mas confunda... todo mundo, na hora de falar, eles dão autoridade para a OMS. Exatamente. A OMS falou, virou lei. Exatamente. E eles mudam a cada semana e não tem problema nenhum. Nem então... avaliam quem é que está ali atrás da OMS, os acordos políticos. Tem muito mais coisas, né, Dani? Tem muito mais coisa. Tem gente séria também, né? Não vamos pensar que esses caras da OMS também só estão falando abobrinha. Não. Eles se cercam de gente técnica. Eu conheço alguns consultores da OMS que são gente top. Mas a gente tem que saber dividir sempre a ciência da política nessas horas. Senão a gente faz um monte de salada, né? E por exemplo, até na área de fake news, tá cheio de bolsonarista postando foto de hospital de campanha que vai ser inaugurado em 1º de maio, falando que tá vazio, com fotinho em Facebook. Vamos confirmar as coisas, gente. O Pacaembu ainda já foi inaugurado faz tempo e tem nem 10% de ocupação. E aí, mas eu ia chegar nesse ponto.
O primeiro, tem gente postando foto de hospital que nem foi inaugurado, que ainda nem está com ventilador. Ó, vocês vão ver uma foto lá. Se você ver uma foto só com cama, sem nenhum equipamento, nenhum aparelho, Não, não vale. é que Aí estão não fazendo vale, isso né? daí, né? Agora, o Aí porquê que não vale. os hospitais de campanha estão vazios? E não é para estar cheio ainda. Tá certo. O hospital de campanha é onde transborda, quando o sistema de referência já não tem mais. Ou que aquela região, óbvio que você faz uma captação de paciente para lá, mas já tem os hospitais de referência que as ambulâncias na área pública levam, tal, isso é coordenado. O hospital de campanha está lá para o momento do pico. E por isso que eles estão sendo feitos, não é para agora, é para eles estarem vazios mesmo agora. Não é para estar cheio. É para estar cheio na hora que o pessoal começar a liberar da quarentena e aí ir lá testando, segurando, testando aos poucos. Vai aumentar a ocupação de leito em todo o Brasil. Isso daí é certeza que vai acontecer. Então, o hospital de campanha não era para estar lotado mesmo. A coordenação de saúde não vai encher o hospital de campanha primeiro. Eles vão levar para os hospitais de referência e vão controlando a capacidade do sistema. Vão mandando um pouco para o hospital de campanha, vão mandando para os hospitais que já estão estabelecidos. E eles vão administrando o leito. Não é para estar cheio mesmo. Nós não chegamos lá no momento de estar cheio. E agora? É para liberar? Não é para liberar? Como libera? Sim. Eu só acredito cientificamente, tecnicamente, em liberar as pessoas para valer. E aí eu quero fazer uma ressalva. Talvez algumas regiões do Brasil, municípios muito pequenos que não têm casos ainda, eu acho que a medida está sendo um pouco exagerada. E aí vem aquela questão da economia versus a saúde. Não dá para separar, é um problema multidisciplinar. Tem os louquinhos que são da torcida do vírus, que eles querem que dê tudo errado. Então, assim, o pessoal da torcida do vírus fala, não, se você sair na rua, você vai matar todo mundo. Fiquem... Calma, gente. Não é assim. O que acontece? Eu espirrei no mercado, É. O mercado parou para olhar para mim, meu. Você vê? Você é o paciente zero. E aí, assim, a torcida do vírus tem que entender o seguinte. Tá um monte de pai de família roubando, gente assaltando, sem comida, precisando de trabalho. Não é assim. As grandes metrópoles como São Paulo, Rio, Fortaleza, que tá feio, Manaus, tem que pôr esse pessoal mesmo, segurar um pouquinho mais. Por quê? A hora que chegar os testes no começo de maio, vai dizer o seguinte: eu vou isolar quem? Eu vou isolar grupo de risco e vou isolar quem eu estou testando e estou dando positivo. Por quê? Na hora que esse cara sair com anticorpo, ele pode ir para a rua e continuar trabalhando. Vocês vão começar a ouvir falar do passaporte de liberação imunológica. Passaporte imunológico. Vocês vão começar a ouvir isso. Por quê? Porque eles vão começar a testar você e eles vão dizer o seguinte: se você deu positivo e não tem sintoma, fica 14 dias em casa. Depois você pode sair para a rua, está liberado. Você está imunizado. Então, a partir de agora, tendo teste e UTI, que é em maio, você pode começar a liberar com uma certa segurança. Por quê? Vai ter retaguarda para tratar gente grave e vai ter teste para dizer quem pode ir para a rua de boa e quem não pode. Entendeu? Então, isso daí é um ponto-chave. Vida normal, esquece. Vida Pelo normal. menos nos próximos 3 meses, esquece. Gente, antes de setembro, vida normal eu acho muito difícil. Vai liberar, vai ter trabalho, mas vai ser assim. Seu escritório vai ter que fazer 1000 adaptações, todo mundo com máscara, isso daí vai durar. Álcool gel, lava a mão, lava o rosto. Não, essa cultura de higienização já foi implantada, já. Eu lembro quando eu via os vídeos lá da China, todo mundo usando máscara. No Japão também já é comum, né, a galera sair na rua de máscara. Enfim, mas agora virou uma realidade, né? Ó, tem alguns comentários aqui. Vamos ver comentários aqui. Galera entrou, muito obrigado. Passou muito rápido essa hora. Muita informação. O Daniel trouxe muita informação e também eu acho que tranquilizou muito a questão
de como nós estamos lidando com tudo isso, né? É óbvio que, para a economia é uma merda, não tem como não ser, é a lei do sobrevivente, infelizmente. E para quem acredita, né, quem é cristão, sabe que uma hora, né, Jesus ia virar a maçaneta. Ele está à porta, gente. Se arrependam enquanto puderem aí. Vamos lá, as pessoas que queriam que o ministro passasse a receita pronta para todo mundo ir e comprar. Não existe isso mesmo, é verdade, Cassiano. É o Cassiano? É o Cassiano? É o Cassiano. É o Cassiano, Cassiano. Mano, a gente tem que fazer uma live junto também, Cassiano. Me procura aí para depois a gente trocar uma ideia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário bacana aqui. Ó. O pessoal tá tirando barato que eu espirrei, né? Brincadeira. Mas é isso aí, ó. A gente até tem 3 minutos aí para acabar a live. Pô, Dani, a gente precisava marcar mais outras vezes, porque esse papo foi muito tranquilo. Pois Não é o nem Dani polemizou, né? opressor, não é o Dani provocador que eu vejo no Facebook. Eu tô tímido hoje. Tô tímido. Você tá tímido demais, cara. Você é 10 vezes pior que isso. Não, é que você falou que eu fazia bullying, assim, já logo na abertura do negócio. Daí eu intimidei. Deu uma intimidade. Né? Mas olha... como é que fala? É uma terapia para mim. Tá falando com o meu ofensor. Tô brincando, Dani. É muito legal. É muito legal fazer bullying. Eu acho que o mundo fala que o mundo ele é movido pelo dinheiro. Eu acho que é pelo bullying. As pessoas... Pelo menos o brasileiro. O que teve de meme com relação ao corona. Né? Ó, a Lloyd falando. Ela pensou que ia sair treta, que ia discutir. Não. Ó, só para fechar com treta, então. Ó, a gente quebrou a expectativa do povo. Vamos lá. Então vamos fechar com a treta. Vamos brigar. Eu vou fazer umas afirmações assim um pouco mais escandalosas em relação à treta. Eu tenho procurado. Isso. Tenho procurado me pautar. Assim, 3 afirmações. Isso, 3 afirmações. Primeiro, não seja um idólatra bolsonarista. Não seja um idólatra bolsonarista. Porque não seja. Seja guiado por valor. Tá certo, critica, tá certo, apoia, tá errado, critica. Eu votei no segundo turno Bolsonaro, torço por ele. Mas se o cara estiver falando besteira, eu vou falar que tá falando besteira e ponto. Não pode fazer bico, não tô nem aí. E ele... A outra coisa. É isso aí. Esquerdista. Exatamente. Esquerdista, agora, na história inteira, se usou das pessoas. Então, agora, o Maia vale, o Dória vale, o FHC, tá todo mundo sendo no meio do rolo aí do uso político. E de fato, esses caras estão tentando tramar contra o presidente. Está mais do que óbvio. Mas não é novidade, gente. Esquerdista é isso aí. Nunca confio em alguém de esquerda, não. O puro de esquerda, né? O político. A gente tem que fazer um agora só com relação à política, cara. Porque tem muita falácia aí, mas muita. E as pessoas têm idolatria de um lado, tem fanatismo do outro, tem analfabetismo funcional no meio, enfim, tem de tudo. Dani, mas muito obrigado aí. Ó. Quem cai, Maia ou Bolsonaro? Quem cai, eu acho que... Quem cai? Eu acho que o Maia, eu acho que o mais fácil o Maia. Não acredito que vão derrubar o Bolsonaro. Maia? Não. Mais fácil Maia? Olha... Só a diferença entre Dilma e Bolsonaro... O FHC ele fez uma análise política que eu concordo, que é assim, ó, para alguém sofrer eu vi isso daí, o artigo de apoio político,
não ter governabilidade E o povo na rua. crise financeira. Tem três de dois. Muito obrigado, Dani. Vai acabar a nossa live. Sigam o Daniel, por favor, nas redes sociais. Muito obrigado, Dani. Valeu! Depois a gente faz Até o outro para próximo tretar. papo, Um só primão. pra- um- Te amo.